Olá, família abençoada! Seja bem-vindo a mais um culto em casa domingo. Que Deus abençoe você neste dia especial. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 29:11 que Ele tem planos e os seus planos é de verdadeiros para você. Eu bem conheço os planos, diz o Senhor, dos quais fiz para você. E o plano do Senhor é maravilhoso. Então, descansa. Eu te peço neste dia, em nome de Jesus, descansa, coloca a sua vida, a vida da sua família diante do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que Ele está cuidando de você. Que Deus te abençoe, que te guarde, que tenha uma semana maravilhosa e abençoada em nome de Jesus. Um beijo grande e fique em paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma maravilha estar aqui com vocês, iniciando mais este vídeo. E eu quero te dizer que, com a permissão de Deus, vamos fazer 5 mensagens a respeito da oração. E nós estaremos meditando a respeito da oração do Pai Nosso, um dos textos mais lidos, mais conhecidos da Palavra de Deus. Neste tempo, em todos os tempos de nossa vida, estamos sempre precisando orar, precisamos valorizar, intensificar o nosso tempo de oração. Interessante que os discípulos andavam sempre com Jesus, andavam juntos, para cima e para baixo, como a gente costuma dizer, e eles aprenderam o agir de Jesus, eles observavam o agir de Jesus e veja o que eles pediram a Jesus. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vejamos aqui o valor da oração. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Os discípulos de Jesus souberam disso. E eles, observando a vida de Jesus, eles tinham tantas coisas para aprender, para pedir que Jesus fizesse por eles. Eles poderiam ter pedido: Senhor, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a andar sobre as águas, ensina-nos a ressuscitar os mortos, ensina-nos a curar, tantas coisas, mas eles, observando o que eles queriam aprender, no que eles queriam se fortalecer, como Jesus se fortalecia, meus amados, na oração, através da oração. E quando eles pedem, diz a palavra que Jesus os ensinou, e aí Jesus os ensinou a orar. E a oração que Jesus ensinou é exatamente o Pai Nosso, que nós vamos ler, aqui eu vou ler, aqui agora já no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 14. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos nós sabemos repetir esta oração, nós oramos esta oração, mas o que Jesus está, e não está errado fazer isso, mas o que Jesus está ensinando aqui são princípios que nós precisamos observar nas nossas orações. E quando o Senhor nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar
de uma posição privilegiada. Ele nos ensina a nos dirigir a Deus como nosso Pai. Então, ele diz, vocês vão orar desta forma: Pai, Pai nosso. E eu quero hoje discorrer um pouco sobre esta paternidade de Deus, porque tudo que existe foi criado por Deus. Deus ama todas as suas criaturas. Todas as pessoas foram criadas por Deus. E no versículo de João 3,16, que resume toda a mensagem da Bíblia, o Senhor diz assim, em João 3,16, através da palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos mostra que Deus amou o mundo, que Deus ama a todos. E também nós sabemos que Deus criou a todos. Mas há algo muito importante para a gente refletir, para a gente entender e para a gente tomar posse. É que quando nós oramos ao Deus nosso Pai. E é necessário, então, que nós tomemos a providência de estar nessa posição privilegiada. Porque Deus amou o mundo. Qualquer criatura humana pode orar a Deus? Pode. É um assunto entre a pessoa e Deus. Mas há um princípio, há uma posição privilegiada que os discípulos observaram na vida de Jesus, porque Jesus é Filho de Deus. E o Senhor Jesus ensina aos discípulos a chamar Deus de Pai. Ora, naquele tempo, naquela situação, os judeus, eles não ousavam tratar Deus com essa intimidade. Mas Jesus está ensinando este princípio. Pai. Então nós precisamos estar na posição de filhos de Deus, para que essa nossa oração, ela seja na base, ela seja no patamar da oração de Jesus, da oração que os discípulos queriam aprender. Eles viam isso em Jesus e eles queriam experimentar esta posição. Eles queriam experimentar esta proximidade que Jesus tinha com Deus. E eles pensaram, nós queremos assim, nós queremos fazer desta forma. Por isso eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. A oração de Jesus era fascinante aos seus discípulos. Então, o que nós podemos fazer hoje, agora, neste tempo em nossas vidas? Nós podemos saber que o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Pai. E aí nós vamos lá em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versos 11 e 12. Diz assim, veio a respeito de Jesus, João falando a respeito de Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João está falando de Jesus. João está falando que a todos quantos receberam, quantos recebem, quantos receberão Jesus em suas vidas, o Senhor Jesus dá o poder, concede o poder, a virtude, o privilégio de serem feitos, de serem tornados filhos de Deus. Até então, éramos apenas criaturas, mas amadas por Deus, sem dúvida nenhuma, protegidas por Deus, supridas por Deus. Mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Filho de Deus que veio morrer e ressuscitar por nós,
Quando nós fazemos essa entrega total e restrita, o Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nos marca com o Espírito Santo, entrega o Espírito Santo para nós, para viver em cada um de nós, e nós somos ali, então, através do novo nascimento, transformados em filhos de Deus. E aí, então, nós podemos dizer, com todo o privilégio, com o direito, com o prazer, com a alegria, Pai, Pai nosso, que estás no céu. Nós vamos continuar nos próximos vídeos meditando a respeito de tudo que o Senhor nos ensina e que Ele vai querer nos ensinar desta vez um pouco mais além para cada um de nós, porque cada vez que nós nos aproximamos da palavra, o Senhor vai nos colocando em conhecimentos mais profundos a respeito da palavra de Deus, a respeito da oração, a respeito do nosso relacionamento com Deus. E nós sabemos então que nós que aceitamos o Senhor Jesus, podemos nos dirigir ao nosso Deus como nosso Pai amado. Quando Maria está lá no jardim do Getsêmani e que Jesus tinha ressuscitado, e ele vai, Maria Madalena, e ele vai falar com ela, João 20, 17, ele diz assim para ela, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O Senhor Jesus nos garante esta intimidade com Deus, este privilégio, esta posição privilegiada de orar. E você, cada vez que você se referir ao Pai Nosso, lembre-se disso. A oração do Pai Nosso é uma oração que deve ser proferida, dita pelo Filho de Deus, porque vai estar chamando Pai. Pai nosso que estás no céu. E que cada dia nós possamos nos aproximar desse Pai tão amoroso, desse Pai que nos convida a esta intimidade. Eu não sei qual é o seu relacionamento com seu pai. Talvez você diga, pastor, eu nem sei quem é meu pai, não tenho pai, ou meu pai é uma pessoa horrível, meu pai não me ama, meu pai... Talvez o seu pai biológico tenha todos os defeitos, talvez a figura de pai não seja agradável a você, mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus, Deus se torna seu pai, e aí então você tem o pai mais amoroso, mais protetor, que a humanidade pode ter. Você pode não ter sido agraciado com um pai biológico perfeito, nenhum deles são. Talvez até seja uma boa pessoa, mas não importa a posição e o relacionamento seu com seu pai biológico. Você pode e deve ter um relacionamento com Deus como seu pai. O Senhor Jesus nos garante isso, Ele nos proporciona isso e Ele nos ensina isso. Deus, Pai, quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que maravilha que cada um de nós possamos pensar no privilégio que é ter o Senhor de toda a criação como nosso Pai amado e amoroso. Eu peço em nome de Jesus que a todos os teus filhos, a todas as pessoas que estão assistindo este vídeo, o Senhor estenda a sua mão protetora, saradora, e que nesse tempo de enfermidades, nesse tempo de dores, nesse tempo de partidas, nesse tempo de problemas, de escassez, de falta de emprego, o Senhor, em nome de Jesus e por Jesus, esteja suprindo todas as necessidades. Visita este lar, visita esta pessoa que está assistindo agora este vídeo e encha de paz e supre todas as suas necessidades, como Pai amoroso que o Senhor é para todos nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Eristina, da Igreja Batista Parque Cuiabá. E peço a Deus que abençoe a sua vida, que o amor de Deus Pai,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, com os filhos de Deus, em todos os lugares do seu reino. Amém.